78º exemplo. Lambdas verificam o número de parâmetros e return termina sua execução. Então, para fins históricos, lembrar que Lambda surgiu com o Ruby 1.9, que foi lá entre 2010 e 2011. E para você criar um proc, além do código que define um bloco do end, é possível instanciar um novo objeto proc com proc new. Então, proc new é um jeito de criar procs. Ou você usa a notação lambda. Lambdas você define escreve a palavra-chave lambda e usa chaves, ou a notação lambda do Ruby 1.9 que você coloca esse operador aqui. Veja que inspirou o JavaScript, né? Que é uma setinha, é o sinal de menos e o maior, os argumentos da lambda, que vai ser um proc no fundo, ela entre parênteses, e o corpo do proc entre chaves. Ambos os sujeitos, proc new ou lambda, eles são objetos do tipo proc. A diferença é o seguinte: um proc tradicional não pode se comportar corretamente quando encontra a palavra-chave return. Então, num proc normal, você não pode ter a palavra-chave return. Porque ao invés de finalizar o bloco, é possível que ele tente sair do método que o invocou, ou mesmo cause um erro por esse método não estar mais disponível. Além disso, um lambda garante que o número correto de argumentos foi passado. Então, quando você usa um lambda, você pode usar a palavra-chave return. Talvez o exemplo aqui seja um pouco complicado, tá? Então, nós temos aqui um proc, que é como se fosse um bloco, tá? Estamos criando um bloco, mas com uma chamada de função. Porque eu não posso escrever do e end aqui só solto. O do e end só pode aparecer no final de uma chamada de método, tá? Aí esse proc, ele tem um parâmetro e ele duplica o valor, que é o dobro. Uma lambda, essa lambda aqui faz a mesma coisa, recebe um parâmetro e duplica o valor. Os dois vão ser da classe proc. Se eu chamar esse primeiro dobro, vai dizer um proc normal não verifica os argumentos. Eu estou chamando ele sem passar o argumento aqui, tá? Aí vai dar um erro aqui, uma exceção, vai dizer o tipo da exceção. O lambda, ele vai dar o argument error, porque ele vai ver, você não passou os parâmetros. E a palavra-chave return aqui é um exemplo, ó. Num proc, esse método chamado comproc, ele tem um proc e ele invoca esse proc com o método call. O método deveria retornar isso, mas esse código nunca será alcançado. O proc retornou. Porque aqui no proc tem a palavra-chave return. Então, quando ele chamou esse return, ele não retornou do proc, ele retornou do método. E então ele não executou aqui. Uma saída prematura. Aí, como era meio que um bug em Ruby, eles mudaram criando o lambda. Por isso criaram o lambda. Aí, se eu fizer com lambda, veja que tem a palavra-chave return aqui. Mas o método retorna essa string e o lambda retornou 20. Então veja que existem proc e lambda, eles são da classe proc, mas eles não são iguais em relação ao return, né? Lambdas honram o comando return, terminando a execução do proc, ou a lambda, né? Aqui. E dentro de um proc, o retorno termina a execução do método, né? Da função. Ou pode causar erro se for chamado no momento que a função não existe mais. Então vamos executar aqui com since believe. E a gente vê que a classe de um proc definido com proc new é proc, a classe de uma lambda também é proc, e que o proc normal não verifica os argumentos, e aí ele dá o erro aqui, que chamou o método asterisco aqui, porque ele não verificou os argumentos, né? Essa foi a mensagem de erro aqui, do proc. Porque ele tentou chamar n vezes 2, mas o n é não definido. É new, né? E new não tem vezes, porque você não passou nada para o n. E a notação lambda verifica, aí ele vai dar o erro, ó, argument error. Esperava um argumento e foi dado 0. A outra funcionou, tornou 10 e a lambda retorna 20 aqui. Então é isso. Procs e lambdas não são exatamente iguais. A lambda a gente usa muito no Ruby on Rails nas associações, né? Que você passa umas condições para associação.